Muito bem, estamos aqui hoje no sofá da nave para falar de um tema que eu venho me debruçando essa semana e eu queria trazer algumas reflexões para vocês a nível de duas palavrinhas, que são palavrinhas muito comuns e que tenho certeza que todo mundo em algum momento aí já falou, já repetiu, já abundância e prosperidade. Quando estamos falando de abundância e prosperidade, né, o mais comum é que a gente esteja falando isso a nível financeiro, né? Então, eu quero ter mais abundância financeira, prosperidade financeira. E aí eu não sei o quanto nos colocamos em reflexão do que realmente significa a palavra abundância e o que realmente significa a palavra prosperidade, porque elas, diferente do que a gente possa imaginar, elas não são palavras que estão destinadas ao setor financeiro da nossa vida. E é um pouquinho sobre isso que eu queria trazer hoje, que eu venho essas semanas aí estudando e tentando colocar em prática e olhando para isso, né, de maneira mais ampliada, e o quanto a gente tem uma tendência a nos colocar num lugar de escassez perante ao que verdadeiramente é a abundância da vida. Então, primeiro aqui, né, a primeira pergunta que eu faço: quem nunca jogou um alimento fora da sua geladeira que você deixou estragar porque você não usou, e aí quando você vai ver ali era um alface que ficou murcho, um tomate que depois apodreceu, ou enfim, uma banana que ficou preta demais e você precisou jogar fora. Quem nunca passou por isso, né? Ou então me digam aí quantos dos livros, dos cursos, dos temas que vocês já estudaram, me digam se todos eles vocês colocam em prática, em partilha na sua vida de tudo aquilo que você já estudou. Por que eu tô perguntando isso? São só dois exemplos, tá? Quando a gente está falando de abundância, a gente tem que olhar para a natureza e para a vida para a gente verdadeiramente entender que a abundância já é. O que eu quero dizer que a abundância já é? Que nós, nesse lugar de ser humano limitado que somos, né, e muito escassos, é como se a gente estivesse sempre num looping de conquistar a abundância, ir atrás da abundância. E a gente se esquece de perceber que a abundância já está. A abundância, ela já é. A diferença é que a gente não tem olhos para perceber que ela já está aqui e como usufruir dessa abundância que já está. Eu sempre trago o exemplo da gente olhar para a natureza e a gente pensar ali num pé de abacate. Todo ano, aquele abacateiro vai dar abacate na quantidade abundante que ele tem que dar, de forma que, se as pessoas quiserem ir lá pegarem seus abacates, elas vão pegar. Muito provavelmente ainda tem abacates que vão cair no chão, que os pássaros podem comer e que eles vão se reciclar ali na própria natureza e virar nutrientes para que na próxima safra aquele pé de abacate dê novos abacates de novo. E isso acontece todos os anos, independente se tá sol, se tá chuva, se estamos de bom humor ou se estamos de mau humor. O abacate está ali produzindo o abacateiro está ali produzindo o abacate todo ano. Assim é na cachoeira, assim é no oceano, enfim. O que eu quero dizer com isso? Nós, enquanto humanos, raça humana, perante a natureza, perante a vida, a gente sempre estará numa posição de receber muito mais do que aquilo que a gente dá conta de usar. Por isso que eu fiz a pergunta lá: quantos os alimentos que você já jogou fora porque estragou na sua geladeira e você não deu conta de usar, né? Quantos são os conhecimentos, os livros, os cursos que você já fez e que você não dá conta de usar todos eles? Por que eu quero dizer isso? Porque é natural que a gente esteja nesse lugar de receber da vida muito mais do que a gente dá conta de usar. Porém, qual é o problema? Dentro da nossa mentalidade, está sempre olhando a falta. Então, a falta do dinheiro, o que eu não tenho, aquilo que eu quero e eu não tenho. E a gente não consegue perceber, agradecer e notar o que a gente já tem.
e que muitas vezes a gente tem, não usa e estraga ao ponto da gente ter que jogar fora. E eu acho que essa é a grande diferença quando a gente está falando literalmente de abundância e não somente de quero ganhar mais dinheiro, preciso ter mais dinheiro na minha conta, mas sim essa conexão que é a partir da qual, quando a gente realmente se conecta com o que é a vibração e a frequência da abundância, tudo que é só uma consequência dessa vibração, né, e dessa frequência, começa a aparecer na nossa vida e a gente se dá conta. Dentre os estudos que eu estava fazendo essa semana, o Prembaba, Siri Prembaba, disse que uma vez, num satsang dele, ele falou assim: a diferença é que o mendigo muitas vezes está sentado em cima de um saco de tesouro e ele não sabe que ele está sentado em cima do saco do tesouro. Praticamente, quando a gente está nesse lugar aí de escassez, de mesquinharia, provavelmente estamos sentados num saco de tesouro e não nos damos conta. Ou seja, tudo é muito mais sobre uma mentalidade. Eu já falei, acho que aqui, até em outros temas, que eu já vi gente com muito dinheiro, literalmente, espécie, sendo pessoas muito pobres. E já vi pessoas com pouco dinheiro em espécie sendo muito ricas. O que é isso? Uma mentalidade. É a diferença. Já vi pessoas, né, que com milhões na conta, parece que está sempre faltando, que está sempre em dívida, e pessoas ali, às vezes, com menos de um salário mínimo que nunca lhe falta. O que acontece? Qual que é a diferença, né, entre o milhão de um para o milhãozinho do outro? É esse lugar em que se vê a vida e se aproveita e se desfruta e é grato de tudo aquilo que recebe, que já tem, e usa a partir de uma ótica abundante e não de uma ótica escassa. E quando vamos olhar, né, aí a gente fala assim, ok, isso é abundância, mas e prosperidade? Onde a prosperidade entra em tudo isso? E aí esse foi para mim a máxima de uma reflexão nessa semana e de um aprendizado, que é a prosperidade, ela é a ação que nos colocamos para tomar a abundância. Olha que lindo, eu achei isso assim de uma profundidade tão especial, porque tanto se fala hoje em abundância e prosperidade e as pessoas tanto colocam, parece que essas duas palavras na mesma caixinha, né? Eu sempre me questionei, falei, peraí, não é possível, tem alguma coisa aqui que está faltando. E quando eu tive esse outro viés de olhar para a prosperidade, eu achei tão rico, porque é aquele lugar em que mostra que a gente não fica sentado no sofá esperando, seja lá o que for que a gente quer, né, que caia no nosso colo, mas que a gente se coloca sim numa ação, num movimento, para que a gente então possa tomar essa abundância que já está disponível. E aí aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra tomar. Dentro da visão sistêmica, muito se fala em tomar, né? Como que eu tomo meu pai, tomo a minha mãe, tomo a minha vida. E aqui existe uma diferença entre o tomar e o receber. Por quê? Muitas vezes eu recebo algo e não tomo. E tomar, gente, ele é um movimento de introjetar, de colocar dentro de mim. E dentro de mim é um lugar, sim, meio simbólico, meio metafórico, mas que é uma coisa que acontece a nível de alma, de coração, de espírito. Por isso que é tão difícil para as pessoas, às vezes, entenderem o que é esse lugar do tomar. Porque eu posso... Assim, uma explicação bastante clara é você tá com sede e você pedir água. Você recebe um copo de água. Esse copo pode ficar aqui na minha mão e eu recebi a água, ou eu posso tomar a água e essa água entra no meu corpo, vai lá no meu sistema fisiológico e mata a minha sede. É exatamente isso quando a gente fala tomar um pai, tomar a mãe, tomar a vida ou tomar a abundância
que já está disponível. Eu posso muito bem ir lá e receber muito da vida, receber conhecimento, receber alimento, receber inclusive dinheiro e não tomar para mim tudo aquilo que eu estou recebendo, ao ponto até das coisas estragarem na minha geladeira ou dos conhecimentos se tornarem esquecidos porque não tomei aquilo para mim. Então, quando a gente pega essa palavra prosperidade, eu achei isso super pertinente, por isso quis compartilhar com vocês, é esse lugar em que a gente vai ter a ação, a gente vai ter de fato movimento. Então, ok, a abundância está aí disponível, certo? O alimento, o dinheiro, o conhecimento. Como é que eu faço? O que é que eu faço para então que essa abundância que está disponível para que eu receba, eu possa tomá-la? E aí é onde a gente vai literalmente para a nossa ação. E aí a nossa ação vai ser, né, muitas vezes falando aqui a nível de finanças e dinheiro, que todo mundo gosta, como é que eu coloco o meu servir no mundo, então aquilo que é o meu trabalho, né, aquilo que eu tenho para contribuir, para partilhar com outras pessoas, e é a partir desse servir ao outro, então que eu posso tomar o dinheiro, que eu posso receber aquilo que já está disponível. Eu achei fantástico a reflexão sobre isso, eu acho que muda em muito a visão que temos hoje, inclusive para que a gente também expanda aí um pouco o nosso olhar sobre abundância e prosperidade, não fique só muito nessa coisa do dinheiro, 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 dinheiro e comece a valorizar todas as outras coisas que já temos. Eu sinto que isso nos leva a um lugar de maior fluxo, para que a gente não fique tão preso só nessa coisa, né? Eu vejo muito isso, assim, é muito frequente. Pouquíssimas pessoas eu vejo falando assim, eu quero mais abundância de saúde, eu quero mais abundância em relacionamento. O que mais se fala é abundância e prosperidade financeira, né? Mas percebo que talvez aí esteja um erro um pouquinho, quando a gente fica preso só nisso, porque não é só sobre isso. Vejo o dinheiro como uma consequência de quando a gente fez esses passos anteriores, que é de se conectar com a mentalidade da abundância, perceber esse já estar disponível, nos colocar em movimento, que é essa prosperidade, e aí automaticamente a consequência disso vai ser mais dinheiro para sua vida, um relacionamento saudável, o seu alimento, a sua moradia, a sua saúde física, mental, espiritual, enfim, né? Vejo isso tudo como consequência de passinhos anteriores que já demos. Então, deixo aí para hoje um pouco dessa reflexão para a gente expandir um pouquinho mais esses termos. E eu acho que principalmente, até antes da gente entrar numa postura, né, de pedir por que a gente reconheça o que já temos. Então, reconheça o dinheiro que você já tem, porque você já tem. Não importa se eu estou falando de, sei lá, de 50 centavos ou 1 milhão, mas existe algo que você já tem, né? O conforto que você já tem, o alimento que você já tem, o conhecimento que você já tem, o relacionamento em que você já tem. E aí, a partir talvez desse processo em que eu reconheço os meus tesouros, aquilo que já está disponível para mim, aí sim, né? Talvez com um sentimento de gratidão que possa surgir daí, eu consiga olhar de maneira diferente, com novas perspectivas, para outras coisas que eu possa me colocar aí então em prosperidade, em ação, em movimento, para tomar mais daquilo. Lembrando sempre que enquanto seres humanos perante a natureza e perante a vida, vamos receber mais do que já temos. Então, acho que é um processo aqui também da gente exercer esse lugar, né? Mais de humildade, de gratidão para a vida, porque, gente, a vida sempre vai dar aquilo que a gente necessita. O problema é que a gente está sempre pedindo mais, né? Ou que a gente nunca está satisfeito com o que a gente já tem e sempre numa ânsia pelo mais, o melhor, o novo, e vai, e a gente se esquece de ser grato pelo que a gente já tem e até arrisco a dizer, confiar que a vida vai sempre nos servir.
Eu acho que isso talvez seja até tema para um próximo vídeo, mas eu acredito que muito desse lugar do apego, né, em querer mais dinheiro, fazer mais riqueza, esse mais que a gente fica buscando, é porque no fundo a gente não confia na vida. A gente não confia que tudo aquilo que a gente precisar realmente, a vida ela vai nos dar. Porque é condição da natureza, do universo, oferecer mais até do que o que realmente precisamos. Então, acho que aqui tem até um pontinho a mais, né, para a gente aprofundar nessa temática, que é sobre esse lugar da confiança e de reconhecer o nosso tamanho pequeno. Acho que aqui tem algo muito importante, que é reconhecer esse tamanho pequeno perante a vida. E é só porque somos pequenos perante a vida que temos a possibilidade de se tomar, de se receber de alguém que é maior que a gente. Exatamente a mesma analogia quando estou falando ali da visão sistêmica, eu perante meus pais. Só posso receber essa vida que tenho hoje e estar aqui na minha vida porque alguém que é maior que eu, que veio antes, me deu essa oportunidade. Então, quando olho para os meus pais com esses olhos de que eles são os grandes, os maiores, porque me deram a vida, aí então posso receber e tomar mais vida deles, porque eu reconheço meu tamanho de pequena perante eles. Assim é na relação com a natureza, com o universo. Quando a gente percebe e se aceita, né, e se coloca nesse lugar de pequenos perante a esse maior, então podemos confiar de que tudo aquilo que vamos precisar, né, de que vai ser para o nosso crescimento, para o nosso sustento, para a nossa estrutura, nos vai ser oferecido. Muito bem, espero que tenha ressoado aí para vocês. Me deixem aqui reflexões, novelos enrolados de vocês para que a gente possa ir trocando por aqui.